Fala galera, beleza? Eu sou o Breno Veras e hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do mano Rafael Romano que apareceu aqui pra mim. Achei interessante e ele tá falando que ele é o único programador fracassado que existe no círculo aí de amigos dele. Bora dar uma olhada. Fala, gurizada. E aí, será que tem como o cara ser um fracasso sendo programador? Bom, pra quem não sabe, eu tenho um trampo fixo, né, que é de programador. Sou desenvolvedor back-end. No momento trabalho com a linguagem de PHP. O cara E eu deve sei que atualmente o mercado não tá muito bom, né, passou aquela festa lá da pandemia e muita gente está sendo mandada embora e tal, mas enfim, né, de qualquer forma, no geral paga bem, tem muitas vagas boas. E como eu trabalho na área, eu tenho muitos amigos que também trabalham na área. E, e eu vou falar pra vocês, eu devo ser o único programador fracassado que eu conheço. O que eu quero dizer com fracassado? Eu quero dizer que, dos meus amigos que são programadores, o que ganha menos, ganha 3 vezes mais que eu. Um pouquinho mais até, um pouquinho mais. Esse é o que ganha menos. Eu tenho amigos ganhando mais de 10 vezes o que eu ganho. Claro. Cara, me identifiquei um pouco, hein? Eu conheço aí algumas pessoas, tem uns amigos meus aí que estão ganhando muito dinheiro, inclusive 2, 3 vezes mais do que eu. E é isso, cara. Essa é a realidade da nossa área. Você tem grandes salários e que oscila também. Vai depender muito da empresa que você está trabalhando, que tipo de serviço você está prestando, se você está ganhando em dólar. Então isso varia um pouco. Claro, né? Não é CLT daí, né? Eu tô O nessa desgraça problema é de se CLT. comparar também, né, cara? E eu não quero desanimar ninguém com esse vídeo, até porque essa área é uma área que, mesmo com IA, eu não vejo que vai acabar tão cedo. Na verdade, o Também. cara tem que fazer é se adaptar, conseguir usar a IA justamente para aumentar a sua produtividade. E acredito que durante um tempo vão ser necessários programadores, até porque a gente tem aquela ideia de internet das coisas, né? Então cada vez mais dispositivos Enquanto a OpenAI estiver contratando, a gente tá safe aí na área de programação. vão estar conectados, vão ter programação, então vai ser necessário gente trabalhando nessa área. Mas pegando o meu caso especificamente, não sei em que proporção isso acontece no mundo real, mas enfim, a minha amostra são amigos que eu tenho. E esses meus amigos ganham muito mais que eu. Eu sou o que tem o menor salário de todos. E não é de hoje que eu estou trabalhando nessa área. Já faz mais de 10 anos e eu estou na mesma empresa há 7 anos. Incrível que pareça. Cara, será se essa frustração não é de se comparar, cara? É complicado, viu? Porque aí, às vezes você tem até um salário bom, que aí, sei lá, na tua região, tu recebe, comparado às outras pessoas, tu recebe um salário ok, mas aí tu fica se comparando. Pô, meu colega é programador e ele ganha X, 2X a mais do que eu. É complicado ficar se Bom, comparando também. por que eu estou falando isso aqui? Mas é para ficar um alerta, sabe? Certamente muitas coisas eu errei, né? Na minha carreira profissional. E, e assim, para os padrões brasileiros, que a gente sabe que é um país miserável, o Brasil, e que as pessoas ganham muito mal, o que eu ganho já me coloca nos 30% mais Ai, ricos da população. foi o que eu Só que falei, isso né? não é Às vezes nada, é só a sabe? comparação que Na você vida fica real, fazendo o que, que que importa nesses bagunça. dados aí, o que o governo diz que é tu ser rico, né? É, e, enfim, é óbvio que me causa uma frustração muito grande quando eu me comparo com amigos meus e eu vejo que eu tô muito longe, sabe? Mas eu sempre paro para pensar também o que, que eu fiz, o que, que talvez eu tenha feito de errado. E vou compartilhar até para ficar um alerta, para pelo menos não seguirem o caminho que eu segui, né? Quando eu comecei na programação, eu tinha saído da área do direito, né? Eu sou formado em direito, foi a primeira formação que eu fiz. E eu já sabia que eu não queria trabalhar nessa área. E eu comecei a analisar desenvolvimento de sistemas como uma forma de justamente me inserir o mais rápido possível nesse mercado. Só que eu tinha muita dificuldade com programação no início. Na verdade, fácil nunca ficou, né? Mas com o tempo tu vai começando a entender como é que funciona. E com a prática tu simplesmente consegue realizar o trabalho. Então, isso eu gosto de repetir sempre também. Qualquer um é capaz de aprender. Não quer dizer que vai ser fácil, mas que tu tem a capacidade de aprender, tu tem. Bom, eu comecei a trabalhar já numa empresa que é muito desejada pelo pessoal da área de TI, que é a SAP, SAP, famosa empresa alemã, dona do maior ERP do mundo. E esse foi o meu primeiro trampo já na área de TI. Então isso acabou sendo um tiro pela culatra. Hoje eu enxergo dessa forma, porque eu era muito ingênuo na época, nessa parte profissional. Minha postura também no ambiente de trabalho não era muito boa ainda. E eu fiz um estágio lá de 2 anos, completei os 2 anos e infelizmente não consegui ficar. E, inclusive eu tenho inglês fluente, né? Então, se vocês acham que não tem como um cara ser fracassado como programador. Cara, empresa grande, eu não sei se é uma boa para você começar, porque geralmente empresas grandes você tem a tendência a ser só uma engrenagemzinha de um sistema muito maior. Então você faz parte ali geralmente de um time que tem, sei lá, várias pessoas e esse time ele faz parte de um projeto onde tem vários times e você ser uma partezinha ali do processo e aquela engrenagem não te faz ter uma visão completa de como realizar as coisas. Eu acho que para começo de carreira, uma empresa pequena é mais interessante porque tu tem mais responsabilidade e você vai ser sempre jogado em um ambiente onde você vai ter que resolver tudo. E isso acelera muito a tua aprendizagem no início da tua carreira. Então, realmente,
ter começado por uma empresa grande pode ter prejudicado sim a carreira. Eu vejo assim, tá? Eu fiz o inverso, né? Eu comecei numa empresa pequena e hoje eu estou numa empresa maior. Então, e nessa empresa que eu trabalhava, que era bem menor do que a que eu estou hoje, foi lá onde eu aprendi muita coisa, porque realmente eu tinha a liberdade de trabalhar utilizando as metodologias que eu quisesse, utilizando as ferramentas que eu quisesse, e eu tinha que entregar e não tinha ninguém para me ajudar, vamos dizer assim, né? Tinha meus colegas ali de trabalho, mas o meu trabalho não dependia do trabalho deles. Eu tinha que entregar de ponta a ponta ali o serviço. Tendo inglês fluente, tem como. Mas enfim, infelizmente não consegui ficar. E depois disso eu fiquei remando um tempo até conseguir um trabalho. Daí eu finalmente consegui um e inclusive fui efetivado nesse trabalho, CLT. Só que o que acontece? Eu fui efetivado numa função... Bom, na minha carteira eles assinaram que eu era testador. Só que na prática eu era um gerente de projetos. E eu não programava nada. E aquela coisa, né, da empolgação do primeiro trampo e aceitando tudo que mandavam eu fazer, assumindo cada vez mais responsabilidades. E passou-se um ano e eles me deram um aumento. Só que esse aumento foi de aproximadamente R$100, uma coisa assim na época, o que me colocou numa faixa de desconto de imposto acima da que eu estava, então eu acabei ganhando menos do que eu estava ganhando antes. Bom, aí já começa as veias libertárias da pessoa, né? Eu fiquei tão indignado com isso, cara, que eu pedi demissão poucos dias depois. E o que aconteceu? Então, esse não foi o único motivo, né? Teve outro motivo também muito importante, que era o fato de que eu estava me afastando da programação mesmo, propriamente dita. E naquela época eu já entendi que, cara, se eu não programar, eu não vou aprender nunca. Eu realmente precisava trabalhar programando para aprender. Então esse também foi um motivo bem forte para eu ter pedido a demissão, né? As coisas foram se somando. Só que depois disso, foi... Não necessariamente, tá? Eu acho que assim, tá bom, tudo bem que é complicado você fugir um pouco do seu escopo ali durante o trabalho. Você quer ser um programador, você entrou na empresa, foi contratado como programador e te colocaram para fazer outra coisa, que não é tão parecido ali com a demanda de programação. Sei lá, fazer teste de software ou trabalhar como gerente ali, que foi o caso dele. Ainda dá para você auxiliar a empresa trabalhando com o desenvolvimento, tá? Nem que você faça isso no teu horário fora do expediente. Mas eu recomendo sempre que você perceber que a empresa está te jogando para um lado que você não quer ir, você comunicar o mais rápido possível. E é complicado, principalmente quando te dão um aumento de salário. Nesse caso aqui, para ele não foi tão legal, porque ele acabou subindo a faixa ali de desconto ali da CLT, né? E ele teve que pagar imposto e acabou ganhando menos. Mas quando você começa a ganhar mais num carro que você não está feliz e não é aquilo que você quer, acaba sendo ali meio que uma muleta ali de ouro, né? Vamos dizer assim, é uma muleta que você está ganhando uma grana, aquilo está te prendendo, mas aí você não quer sair, mesmo que isso está fazendo mal para a tua carreira. Então, realmente é uma situação que é melhor evitar. Foi muito difícil conseguir outro trabalho. E eu remei mais 2 anos, consegui estágio, mas ser efetivado mesmo, nada. E nesse período, eu já tinha terminado o curso, né? E eu ficava só postergando o TCC para poder continuar fazendo o estágio, não ficar sem fazer nada. Bom, nessa época, então, eu acabei, quando eu já estava meio que desistindo, sabe, de conseguir um trampo, eu consegui nessa empresa que eu tô até hoje. Eu acho que isso aí me marcou muito, de eu ter um medo, assim, de cair fora, talvez, porque eu sei como foi difícil conseguir um trampo naquele período ali, depois que eu larguei aquele primeiro que eu consegui. Então isso sempre me prendeu bastante. Outra coisa também que aconteceu nesse meio tempo aí foi a pandemia, né, que daí também período de incerteza, e eu já estava, antes da pandemia, eu já meio que estava querendo sair fora, que eu não estava aguentando mais. Enfim, por causa da pandemia, daí começou o home office fez com que eu segurasse mais tempo, e eu tô lá até hoje. E eu nunca tive aumento. Eu tive uma equiparação salarial, depois de alguns meses trabalhando lá, né, que é uma coisa que eles são meio que obrigados a fazer para não ter problema com a justiça do trabalho. E só isso. Desde então é só dissídio, mas né, quem entende um mínimo de economia sabe que dissídio não cobre nem a inflação real, nem perto da inflação real. Então, basicamente, o que eu ganho hoje é menos do que eu ganhava em poder de compra, né, do que quando eu entrei na empresa. Né? Um númerozinho aumentou, mas o poder real de compra é menos. Se for contar da época da pandemia para cá, o nosso poder de compra aqui no Brasil diminuiu muito. Então, os mesmos R$1.500 que você ganhava lá atrás, não é os mesmos 1.500 que você ganha hoje. E esse passou esse tempo todo, cara, e você não teve aumento salarial, realmente tem alguma coisa muito errada, ou com a tua empresa, ou com o trabalho que você está fazendo, um dos dois. Ou eles não entenderam que você estava pronto para uma promoção, aí precisaria analisar um monte de coisas. Se a tua empresa tem plano de cargo e carreira, tem que ver o plano que foi feito para você, para ser promovido, e geralmente quem faz isso é um gerente, alguma pessoa, um líder mais próximo. E, cara, tem muitas variáveis, né? Mas, assim, tem alguma coisa errada. Se você é um cara que estava buscando uma promoção, que você queria ser promovido e não foi, ou tem alguma coisa muito errada com a tua empresa ou com você. Mas, assim, não tem como analisar com um contexto tão pequeno, assim, igual você está me passando, né? Vamos ver o que ele vai falar para ver se dá um contexto maior aqui.
E eu já tô numa situação assim que realmente não dá mais, sabe? Não dá mais. E eu vou ter que arriscar outras áreas aí. Mas é isso. Eu sei que nesse período que eu fiquei ali, eu poderia ter me esforçado mais, aprendido outras coisas, perdi tempo, acabei ficando na zona de conforto. Então não façam isso, não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Outra dica que eu coloco também é que eu trabalho numa empresa pequena, né? Empresa pequena e empresa grande, ambas têm pontos positivos e pontos negativos. E normalmente eles são opostos. Então, assim, óbvio que não vou falar que tudo é ruim, tem coisas boas, mas qual que é o problema? O problema é que não tem crescimento, não existe crescimento em empresa pequena porque os maiores cargos são a família dos donos. E é isso, né? Tu nunca vai ser mais do que um funcionário. E fica esse alerta aí. Eu não desejo CLT pra ninguém também, tá? E mantenham-se estudando, arrisquem-se mais, porque eu segui o caminho mais da segurança e tô aí, né? Repetindo, amigo meu programador, que eu sei que é o que menos ganha, já ganha mais de 3 vezes o que eu ganho. O que ganha mais que eu conheço é mais de 10 vezes. Cara, vamos lá. Essa questão que ele falou aqui da empresa pequena, quem é promovido, quem tem os cargos maiores são as familiares dos donos. Eu já consigo ver um ponto aqui, provavelmente ele entrou numa empresa familiar e realmente não tem como você primeiro bater de frente com ninguém dentro da empresa familiar, não tem como você superar ali os familiares do teu chefe, porque simplesmente, cara, é uma empresa familiar e não tem o que você fazer. Então, outra coisa, você falou que ficou estagnado, ficou um tempo ali na zona de conforto. Esse também é um dos motivos que faz muita gente desanimar. Cara, a área de TI, a área de programação principalmente, é uma área que ela se atualiza muito rápido. Então, se você não fica fazendo novos cursos, estudando novas linguagens de programações, novas ferramentas, vai chegar momentos que você vai estagnar e você não vai acompanhar o mercado. Então, se o cara, não sei se você programa em outra linguagem, você falou que era programador PHP, pô, se você está programando PHP e está vendo que o mercado não está legal, aprende outra linguagem, aprende um Kotlin, Java, aprende JavaScript no Node, tenta mudar de stack, né? Sei lá, vai trabalhar com mobile, tenta mudar um pouco. Acho que você ficou muito tempo estagnado, ficou frustrado com a empresa por não ter te promovido e aí ficou travado e não conseguiu progredir. Então, cara, a tua carreira ela não pode ser dependente da empresa. Então você não tem que delegar a tua carreira para a empresa. Seja você mesmo o dono da sua carreira. Se a empresa não está te promovendo, não está fazendo com que você cresça, não está te permitindo ter um crescimento financeiro ou profissional, faça você mesmo, cara. Estuda uma linguagem diferente, estuda uma tecnologia diferente. Vai que você consegue aí entrar numa empresa maior, que lá sim tem um plano de carreira, não é uma empresa familiar, e você consegue galgar mais crescimento. Acho que talvez esse ponto aí de você ser um pouco cético e não querer mudar de empresa pode ter te travado aí no crescimento da tua carreira. Galera, encerramos esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, já deixa seu like. Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Vão lá, entra no vídeo aí do Rafael e deem o seu like lá também, beleza? Até a próxima, valeu!